Louvado seja o nome do Senhor. Estamos hoje aqui mais uma vez com muita alegria para celebrarmos, a ressurreição de Jesus Cristo. Você crê na ressurreição de Jesus Cristo? Ou você não crê que ele ressuscitou, está vivo e que ele reina? Então vamos falar disso hoje. Vamos falar de Páscoa, de ressurreição, vamos falar de graça e uma mensagem um pouco diferente, mais dentro de uma visão cronológica, não é isso? Não é uma mensagem tradicional, como eu costumo trazer, mas ela é muito rica, porque vai falar da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, vai falar de Páscoa, e dentro de tudo isso falamos de perdão, de amor e de tantas coisas maravilhosas que o Senhor fez na manifestação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então, vai ser um pouco estendido, mas eu procurarei ser o mais objetivo possível para construir o entendimento, segundo as Escrituras, e deixar uma mensagem de esperança para todos nós. É isso? Para os que creem e para aqueles que não creem, venham a crer. Venham a crer naquele que é fiel, que é justo, verdadeiro, todo-poderoso. Então, a palavra de Deus diz lá em Apocalipse 8, da metade do versículo adiante, que o Cordeiro de Deus foi imolado, foi morto antes da fundação do mundo. Isso tem um significado poderosíssimo. Por que a palavra de Deus fala isso? Porque Deus, na sua providência, na sua sabedoria, na sua soberania, no seu conhecimento, no seu poder, ele não pode jamais ser surpreendido porque ele sabe todas as coisas. Ele é um Deus que tem todo o poder, ele é um Deus que governa todas as coisas, que conhece todas as coisas, que criou todas as coisas. Então Deus jamais poderia ser surpreendido pela queda humana. Por isso o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, pensando em toda a criação, pensando em toda a humanidade, pensando em todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. A providência divina, a sabedoria divina que rege a terra, que governa todas as coisas, porque ele é um Deus soberano. Então jamais poderá ser surpreendido por algo, porque ele conhece todas as coisas, ele domina todas as coisas, ele é criador de todas as coisas, ele é Senhor de todas as coisas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi imolado, foi sacrificado. O Cordeiro Pascal. Por isso, a palavra de Deus fala da Páscoa, que é exatamente isso, o sacrifício do Cordeiro e a aspersão do seu sangue para que o anjo da morte, quando visse o sangue aspergido, o sangue do Cordeiro imolado, não é isso? A palavra Páscoa significa pechar, que significa passar sobre, poupar. Então, o anjo da morte, não é isso? Quando ele veio matar todos os primogênitos do Egito e ele via nas ombreiras das portas das casas do povo de Israel a marca do sangue do Cordeiro, a aspersão do Cordeiro sobre as ombreiras das portas, o anjo da morte passava sobre, poupava, e todo o povo de Israel foi poupado. Por quê? Porque o Cordeiro foi morto. Então o Cordeiro foi morto. Dentro da história da Escritura, nós vamos falar de 4 passagens em que houve a imolação do Cordeiro. E a última passagem, nós falaremos não só da imolação do Cordeiro como animal, como sombra, como tipo, mas do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Então aqui, primeira imolação do Cordeiro, Gênesis 3. Eu sei que a mensagem vai se estender mais por causa da leitura, mas entre fazer a leitura só de um versículo e de todo o texto, eu preferi fazer a leitura de todo o texto, porque essa é uma mensagem de reflexão. E a gente tem que colocar uma palavra com calma, com tempo, uma palavra que expresse, que revele, que esclareça,
que traga conhecimento, paz, que traga salvação. Porque se eu me preocupar em trazer uma mensagem rápida, sem conteúdo, sem graça, sem conhecimento, não transmitir aquilo que o Senhor quer transmitir, fica sem propósito. E aqui não há esse propósito. O propósito aqui é exatamente o contrário. É trazer uma palavra com graça. Palavra que traga vida, que traga esperança, que traga renovo, que traga entendimento. A palavra de Deus, palavra de vida eterna, palavra que é viva e eficaz. Amém? Então, tenha paz no seu coração. E prestigie essa palavra, porque essa palavra, ela vem por amor a você, por amor a mim, por amor de todos nós. Ela foi revelada para nos deixar o plano da salvação. E o plano da salvação tem que passar pelo Cordeiro de Deus, Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele abriu um caminho, ele construiu um caminho, não é isso? E ele abriu um novo e vivo caminho. Então é por esse novo e vivo caminho, feito pelo sangue dele, feito por ele, que nós possamos alcançar a graça de estarmos diante de Deus. O véu que separava foi rasgado, pelo que Cristo fez. Louvado seja o nome do Senhor, fez por mim, por você, por toda a humanidade. E a graça ela é extensiva a todos e se aplica aos que creem. Por isso que ele diz, olha, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Como crerão se não ouvirem? Então, o que nós estamos fazendo aqui é de muita importância. Então, se você alcançou esse canal por alguém que indicou ou de alguma forma chegou até os seus ouvidos, ouça, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir, não a palavra do Marco Girão, a palavra de Deus. Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, diz no livro de Salmos 19, não é isso? Então vamos aqui. Apocalipse 8, o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Vamos falar da primeira imolação do Cordeiro. Aqui, Gênesis 3. Gênesis 3, do capítulo 1 ao 21. A queda do homem. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então disse a serpente. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida.
Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendestes à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes tomado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles, para Adão e sua mulher e os vestiu. Olha aí, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira imolação do cordeiro. Aqui eu estou só conjecturando e trazendo a tipologia do que a palavra de Deus diz, que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Aí você vê a revelação da providência divina, não é isso? Deus providenciou e vestiu Adão e Eva. Quer dizer, está falando o quê? De cobertura, de propiciação. Não é isso? Com peles. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui já aponta para a imolação de um animal para expiar, para cobrir a nudez, não é isso? A nudez de Adão e Eva, que simboliza ali o pecado, não é isso? A vergonha, a queda, o erro, a perca da marca, a perca, ou perda, não sei, Deus sabe, do livre-arbítrio, não é isso? Então hoje o homem tem um livre-arbítrio que não é um livre-arbítrio absoluto. Livre-arbítrio absoluto só Deus tem. Então, vamos agora para Gênesis 22, 1 a 19, a segunda imolação. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 22, do 1 ao 19. Diz assim a palavra de Deus. Deus prova a Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu-lhe Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar para ele, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho.
Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Passadas essas coisas, foi dada notícia a Abraão nestes termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. O primogênito, Buz, o seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quesed, Hazor, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão, sua concubina, cujo nome era Helmá. Lhe deu também à luz filhos, Teba, Gaã, Taás e Maaca. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda imolação do cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. No Monte Moriá, a providência divina, não é isso? Mais uma tipologia do Cordeiro de Deus, da providência, da graça, do amor, do plano de salvação para todos nós. Que coisa maravilhosa. Seguindo adiante, a terceira imolação do Cordeiro, a instituição da Páscoa, né? A saída da escravidão do Egito, a libertação, a abertura do mar, simbolizando o batismo, não é isso? A travessia, a caminhada até Canaã, não é isso? No caminho da fidelidade de Deus, das promessas, não é isso? A guarda, a proteção, o cuidado de Deus em todo o percurso. Êxodo 12, do 1 ao 28. Êxodo 12, do 1 ao 28. Oh, glória a Deus. Diz assim: A instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo um ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto ou perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas.
pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo, desde o dia 14 do mês. À tarde comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre, e uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando os vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim se fizeram. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira passagem, terceira imolação do Cordeiro, morto antes da fundação do mundo. Todas essas passagens aqui, foi morto um animal. Foi sacrificado um animal, um cordeiro, foi aspergido sangue para que houvesse expiação, para que houvesse perdão de pecados, para que houvesse justificação, para que houvesse redenção. Tudo apontando para o Cordeiro de Deus, né? E aí chegamos lá agora, né? Passamos por Adão e Eva, passamos por Abraão e passamos agora por Moisés e os israelitas e agora chegamos, aleluias, na plenitude dos tempos. Chegamos, né, na manifestação da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora não é mais um animal, agora é o Filho de Deus. Agora não é mais tipo nem sombra, agora é a realidade. Porque Ele é a realidade, porque Ele é a verdade, porque Ele é a justiça, porque Ele é a redenção, é a salvação. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então Deus expressa, Deus revela, Deus manifesta graça no seu Filho. Louvado seja o nome do Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora a vida se manifesta plenamente. Louvado seja o nome do Senhor, brilha a luz, raia a luz. E ele se apresenta para viver, porque a vida dele é a nossa vida, para morrer, porque a sua morte é a nossa morte, e para ressuscitar, porque a ressurreição dele é a nossa ressurreição. Ele é Criador, Ele é Salvador e Ele é Senhor. Amém? Pela fé você crê? Porque é fato histórico, é história viva, é realidade. É uma nuvem de testemunho. É toda a Escritura, é toda a igreja, é o Espírito Santo, é a palavra. Somos nós hoje. É o seu coração batendo, é a sua mente pensando. A esperança ressuscitou, a vida ressuscitou, a verdade ressuscitou, a justiça ressuscitou. Há significado, há sentido, há propósito. Sua fé não é em vão.
Sua esperança não é vã e o seu amor também não é vão, porque temos nele todas essas coisas. Sem Deus, nada existe. Se alguém diz Deus não existe, então apague a luz e voltemos para as trevas, voltemos para o nada. Porque o nada não cria nada, o nada não gera nada. Mas Deus, pela sua palavra, ele criou todas as coisas. Ele disse, haja luz e houve luz. Louvado seja o nome do Senhor. E que essa luz brilhe sobre a sua vida. Que o Cordeiro de Deus ressuscite no seu coração, na sua cabeça, na sua mente, pela fé. Que você receba todas as dádivas da sua ressurreição, a sua vida, a sua nova vida, a vida eterna, a salvação. Porque a ressurreição não significa uma nova existência. Ressurreição é diferente de ressuscitar. Houve pessoas que ressuscitaram, foram ressuscitadas na Bíblia, mas elas morreram novamente. Mas a ressurreição de Cristo, que também é a nossa ressurreição, é uma nova dimensão, é uma nova vida. É a vida de Deus em nós. O mesmo Deus que ressuscitou a Cristo, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, ele nos ressuscitará. Cristo é as primícias. Aleluia! E nós somos a igreja, o seu corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Que festa, que alegria, que dia. Foi cruento, foi sacrificial. Foi por mim e por você, foi por amor. Ele mostrou tanto que nos ama, que nos amou, que nos ama e que nos amará eternamente. Amém? Então, a imolação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos 14, do 12 ao 28. Evangelho de Marcos. A celebração da ceia. Ali, Cristo está celebrando a ceia. E a ceia aponta aqui para o sacrifício. O seu sangue, a nova aliança. O seu corpo. Não é isso? O sacrifício do Cordeiro de Deus. Marcos 14, do 12 ao 28. Diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. E pronto, ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12, quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhes um após outro: Porventura sou eu? Respondeu-lhe: É um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais bebereis do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem. Só até aqui, né? Até o 28. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Aquele que é fiel, que é verdadeiro, que nunca mentiu.
Ele falou claramente, olha, é necessário que eu vá, que eu padeça, que eu sofra, mas no terceiro dia ressuscitarei. Ressurreição quer dizer, a palavra ressurreição quer dizer, eu anotei aqui, ó, anástase, denota elevação. Louvado seja o nome do Senhor. Não é isso? Para fora de Adão, para dentro de Cristo. É a entrada num novo estado de existência. Como disse o profeta Simeão, né, quando ele tinha a promessa que ele não morreria antes de ver o Messias, o Cristo. E ele disse que Jesus tinha sido posto para a elevação de muitos, não é isso? A elevação aqui é também falando da crucificação. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, como a palavra se cumpre nos mínimos detalhes, né? Como a humanidade está esquecida, está alienada da palavra, das coisas de Deus. É preciso que a igreja retome novamente o avivamento, é preciso que a igreja volte a salgar, iluminar, é preciso que a igreja desperte, acorde, porque sem a palavra de vida eterna, só resta a morte. Não há ressurreição para aqueles que não creem. A ressurreição é para os que creem. O fato é verídico, é real. Ele se manifesta a todos, mas só se aplica aos que creem. Por isso que Jesus falou, ide a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quando esse evangelho do reino for pregado a todo mundo, então ele voltará. Então, cabe a nós despertarmos para sermos semeadores, pregarmos com a nossa vida, com o nosso testemunho e também com a nossa boca, a palavra de Deus. Falarmos do Cordeiro de Deus, falarmos do Cordeiro Pascal, do sacrifício, da morte, da vida e da ressurreição. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé era em vão, amém? E é aqui que nós vamos encerrar, não é isso? Quando 1 Coríntios capítulo 15. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé era em vão. Mas graças a Deus que ele ressuscitou, vive e reina. E vamos encerrar agora a mensagem. 1 Coríntios capítulo 15. Eu espero, sinceramente, que tudo que foi dito aqui, pela palavra, pelo Espírito Santo, possa ter chegado até você, possa ter te abençoado, possa ser instrumento de bênção para a sua vida. Que você se aproxime, se afaste da religião. A religião, ela aliena, ela engana, ela ilude. Se aproxime de Cristo, seja um com Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. A religião não salva, Cristo salva. A religião não liberta, Cristo liberta. Entendeu? Porque a religião, ela é teologia da terra. E o que Cristo fez é a vontade de Deus. É a manifestação do amor de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus, da justiça de Deus. E tudo está em Cristo. Entendeu? Tudo está em Cristo, não adianta. Só há um caminho, é Cristo. Só há um nome, é Cristo. Só há uma salvação, é por Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Alegra-te, igreja. Alegra-te, meu povo. Porque hoje é dia de alegria, porque ele ressuscitou, vive e reina. Vamos encerrar agora. 1 Coríntios capítulo 15. Todo o capítulo, para a gente encerrar, concluir toda a mensagem e deixar que vocês possam nela refletir, serem abençoados e que também possam transmitir, compartilhar. Se quiserem também deixar algum comentário, comentem. Eu teve um irmão Flávio, um abraço, irmão Flávio, que comentou uma mensagem que nós gravamos aí, e isso é tão bom, nos alegra, nos dá motivação para continuarmos, né? Porque mostra que estamos no caminho certo de levar a mensagem simples, porque o evangelho é simples. O evangelho é simples, mas é poderoso. Amém? Capítulo 15. A ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Com muita calma, que agora aqui nós encerramos a mensagem. Vamos orar antes. Eterno e santo Deus, te damos graças por este dia maravilhoso, que nós podemos receber de Ti essa graça, Senhor.
de sermos iluminados para iluminar, de sermos salvos também para por tua palavra levar a salvação. Que sermos transformados para pelo teu Espírito também levarmos transformação. Porque o teu corpo, a tua igreja está sendo formada. Porque só há um Deus, só um Senhor, só uma fé, só um batismo, só uma igreja. E tudo converge em ti, de ti para ti. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te agradeço por tudo. Abençoa a todos que compartilharam dessa palavra, com saúde, com graça e com salvação, com esperança, com fé e com amor, em nome de Jesus, porque o Senhor ressuscitou, vive e reina. Ressuscitou, vive e reina. Ressuscitou, vive e reina. Amém. Grande alegria no meu coração por poder compartilhar isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Capítulo 15 de 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios diz assim: a ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como um homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos.
Não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato, o que semeais não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias ao corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves, e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas. Porque até entre estrelas e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Aleluia! Ressuscitou, vive e reina. Ressuscitou, vive e reina. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Receba esta bênção, receba o sacrifício. Sacrifício de vida, sacrifício de paixão, de redenção, de amor. Do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Do meu e do seu Senhor, Jesus Cristo. Amém? Fiquem todos na paz. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.